Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleidson Chalegre. Estamos aqui para mais uma aula de redação, tá bom? Então, o tema da aula de hoje é sobre músicas que você pode utilizar na sua redação do Enem. É a continuação da aula de ontem, só que ontem eu coloquei músicas internacionais, certo? Hoje eu vou colocar músicas nacionais. Porém, deixa eu fazer uma correção aqui. Ontem eu disse que ia sugerir 5 canções e acabei esquecendo de uma, só ficaram 4, né? Não sei se vocês perceberam. Então, a música que ficou faltando foi a música Rehab, da Amy Winehouse, certo? Tá ela aí. Essa música você pode utilizar na sua redação se de repente cair um tema lá falando sobre drogas, sobre alcoolismo, sobre depressão, certo? É a música mais conhecida da Amy, né? Que a frase inicial diz assim: They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Claro que você não vai escrever essa frase completa, né? Mas é exatamente isso. Eles tentaram me levar para a reabilitação, mas eu disse não, não, não. É uma música meio que autobiográfica da Amy, porque não sei se vocês conhecem a história da cantora, mas ela sofreu com problemas de alcoolismo, de drogas, de depressão, certo? Tentaram levá-la para o centro de reabilitação. O pai dela foi um dos que disse que não, que ela só estava estressada e tal. Precisava mesmo era de um descanso na praia. Enfim, a história da cantora britânica não foi feliz, né? Infelizmente nós perdemos esse grande talento, certo? Então se cair algum tema de redação que fale desses assuntos aí, alcoolismo, drogas, depressão, cita a música Rehab da Amy Winehouse, certo? Vamos para as músicas nacionais? Certo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que quando se coloca músicas na redação, você precisa, como eu falei, tentar identificar o tema que esteja próximo dela. Não é citar por citar, certo? Até as músicas internacionais que eu falei, você não vai citar de maneira aleatória. Você vai citar a música de acordo com o tema que está sendo proposto ali, certo? Então, a busca não vai buscar de maneira desenfreada é, canções aí de todo jeito para citar, não. Porque o que é que o corretor do Enem vai avaliar? A segunda competência do Enem. Ele vai observar se você tem um repertório cultural, se você demonstra ter conhecimento de várias áreas, certo? Então, por isso que é importante colocar coisas que possam reforçar a sua argumentação. Então vai letra de música, mas também pode ser citação de um filósofo, de um escritor, pode ser uma alusão histórica. Depois eu vou fazer outras aulas dando dicas de como sugerir, de como citar filósofos, alusões históricas, certo? Eu vou fazer esse tema para outras aulas, certo? Então, gente, uma pessoa me perguntou ontem e disse, Cleiton, mas veja só, entre uma música internacional e uma música nacional, qual é que a gente prefere? Qual é que a gente coloca? Bom, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, quanto mais você valorizar a cultura nacional, a cultura do Brasil, né, seu texto vai largar na frente dos demais. Por quê? Porque você está. A prova do Enem é uma prova que constrói a identidade do Brasil, certo? Então você demonstra isso na sua redação. A sugestão das músicas internacionais que eu citei ontem é porque são músicas emblemáticas e elas têm uma temática que tem várias temáticas que são bem interessantes. Eu sugeri para a sua redação sair do óbvio, porque muita gente pergunta por que a competência 2 muita gente perde bastante ponto. Porque, veja só, a competência 2 trata dessa questão de você demonstrar que tem conhecimento de várias áreas, né? De várias áreas de conhecimento. E o que acontece? No universo de milhões de pessoas que vão fazer o Enem, a grande maioria dessas pessoas dizem a mesma coisa. Então, tem gente que se limita a repetir os argumentos que estão na proposta, nos textos de apoio. Então, se você coloca muita cor do senso comum, cópias dos argumentos que estão ali na proposta,
com certeza essa redação vai ser baixa, a nota vai ser baixa, porque você não demonstrou ter um repertório cultural, certo? Então, por isso que é importante essas aulas que eu estou dando agora, fazendo essas dicas, para que sugerindo para que você possa ampliar e ter uma visão diferenciada e tornar até mesmo sua redação criativa, certo? Então vamos lá, vamos para as dicas das músicas de hoje, tá bom? Feito esse esclarecimento, vamos lá para a dica. Então, veja só. Se na tua redação você sentiu a necessidade de colocar que as coisas mudam, que as coisas existe uma mudança, uma transformação, né, na sociedade, você de repente sugeriu isso, você escreveu isso, você pode citar uma música que é bastante conhecida. Olha só. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas. Pois é, a música Como uma Onda no Mar, lembra da? Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, do Lulu Santos. Então essa música é ótima para você citar na sua redação, de repente, que algum tema que você mostre que há alguma mudança, né, em relação à sociedade, em relação à cultura, né? Então, esse verso inicial, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo sempre passará. Então você pode citar essa canção como uma onda no mar. E aí com certeza sua redação vai ficar criativa, vai sair do óbvio e você vai ganhar pontos interessantes. Vamos para a próxima dica. Certo. A próxima dica, acho que se vocês conhecem essa música aqui, ó. O hino nacional do Brasil. Gente, o hino nacional do Brasil é riquíssimo. Infelizmente, pouca gente conhece o hino, explora bem a letra. Às vezes canta de maneira errada, às vezes, e não explora a riqueza que há na letra do hino nacional, certo? Então, se cair algum tema, por exemplo, só um exemplo para você perceber. Se cair um tema lá falando sobre meio ambiente, a destruição da natureza, tem um verso lá no hino que é fantástico, que ele diz: gigante pela própria natureza. Em teu seio, gigante pela própria natureza. Então veja só, imagine isso sendo o título da tua redação, o título, gigante pela própria natureza. E você argumentou no seu texto que o Brasil tem uma riqueza cultural, uma riqueza natural, perdão, uma riqueza natural imensa, nossa fauna, nossa flora. Então, gigante pela própria natureza. É um verso que está lá no hino nacional que você pode usar na sua redação. Já pensou? Se cair também, você de repente na sua redação você quis destacar que o Brasil vive parado, que as coisas não saem do papel, a cada ano parece que não evolui, né? Você pode citar, por exemplo, o trecho que diz: deitado eternamente em berço esplêndido. Percebeu? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Fica bem interessante. É um verso que está lá no hino nacional e você pode trazer para a sua redação. Ok? Vamos para a próxima música. A próxima música. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Você pode dizer, Cleiton, mas essa música é muito conhecida, pode ser até um clichê. Ela é bastante conhecida, sim.
Mas se você prestar atenção, você explorar bem a letra dela, você vai ver que tem muitos versos interessantes que você pode trazer esses versos da música para cá. Por exemplo, tem uma parte que diz assim, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, se você observar, muita coisa que tem na nossa Constituição não é cumprida, né? Se você observar, a nossa Constituição tem muitos direitos que são desrespeitados. Então, você pode citar isso, citar esse verso lá na música. Tem outra parte que diz assim, né? Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos as almas dos nossos índios num leilão. Veja, essa é uma crítica muito forte que Renato Russo fez na canção, porque ele quis criticar justamente isso que nós pegamos, nós vendemos nossas riquezas, nós vendemos tudo que há de bom, né, para o estrangeiro e não valorizamos. Então, fica a dica aí da música Que País é Esse, do Legião Urbana, né? Se cai um tema lá falando sobre suicídio, muita gente já falou bastante, comentou muito sobre isso, né? Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Nela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora. Pois é, essa mesmo. Pais e filhos da banda Legião Urbana mais uma vez. Olha aí, Legião Urbana. Renato Russo, grande poeta, né? Então, ó, ele diz lá na canção, né? Ela se jogou da janela do quinto andar, nada. Então, se cair um tema falando sobre suicídio ou depressão, você pode citar essa música aí do Legião. Se o tema for a respeito do conflito de gerações, você cita mais uma vez pais e filhos. Porque você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Vocês culpam seus pais por tudo, isso é um absurdo. É o que diz o verso da música. Então, gente, explore muito. Renato Russo é um grande ícone da música brasileira, um grande poeta. Então, com certeza, tem muita ideia interessante nas letras dele, certo? Ainda falando sobre Legião, tem outra música dele que eu gosto bastante, que você pode explorar na sua redação do Enem, é a música Índios. É aquela. Quem me dera apenas uma vez. Essa música é muito bonita, é muito interessante, né? Quem me dera apenas uma vez. Então, tem alguns versos bem interessantes. Que diz: quem me dera apenas uma vez, o menor ser tratado como o mais importante. Então, se cair algum tema falando sobre as minorias que existem no país, por que você não coloca esse verso do Legião? Quem me dera menos uma vez, o menor ser tratado como o mais importante. Se de repente cair também uma coisa interessante, uma coisa criativa. Se de repente o tema for lá falando sobre a ditadura da beleza, da estética, certo? E de repente tem um verso lá que você pode utilizar, que diz assim nessa música, diz: nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Isso é de maneira metafórica, de maneira comparativa, casa muito bem com o tema da questão, a busca por um ideal de beleza que o mundo contemporâneo vive, né? E a última música, a última dica de hoje, é essa aqui, ó. O Tempo Não Para, do outro grande poeta, Cazuza. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Então olha só, eu vejo o futuro repetir o passado, né? Se você de repente na sua relação você tem a necessidade de dizer que muitas das ações que nós temos hoje é reflexo e é repetição dos erros do passado, por que você não cita esse verso da música O Tempo Não Para, do grande
cantor Cazuza, certo? E tem muita coisa interessante que você pode colocar. O Cazuza tem muita ideia interessante, muita música interessante. Fica a dica aí. Cazuza, Renato Russo, Zé Ramalho, são ícones da MPB, são ícones do rock Brasil, famoso rock Brasil, né? O Cazuza e o Renato especificamente. E são poetas, né? As letras deles são profundas, tem muita coisa interessante que você pode pegar de lá, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês, a partir dessas dicas, né, vocês peguem essas letras, analisem, leiam e use a criatividade para usar isso nas suas redações. Eu tenho certeza que você ampliando seu repertório cultural, a sua redação vai sair do óbvio e você com certeza vai tirar uma nota melhor, vai tirar notas melhores nas próximas redações, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma aula de redação. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte aí, certo? Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E até a próxima. Se Deus quiser, fique em casa. Tchau.